Posso conseguir uma UTI pelo SUS? Meu ex-marido não paga pensão. O que eu faço? Meu pai faleceu e agora? Querem me Como eu faço o despejar. Eles inventário? podem Meu filho fazer foi isso? preso. Preciso Ele de um pode ter habeas acesso à corpus defesa. para o meu marido. Aqui, o direito é seu. Um podcast da Defensoria Pública do Estado de Goiás. Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, webcast O Direito é Seu. Nesse episódio especial, vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a adoção. Mas antes da gente começar, eu vou fazer a minha autodescrição. Meu nome é Lívia Amaral, sou uma mulher branca, de 38 anos, cabelos pretos, lisos na altura do ombro, e estou usando uma blusa branca. E ao meu lado e na minha frente estão as nossas 3 convidadas. É importante ressaltar que esse episódio ele vai ser disponibilizado em Libras e com transcrição de áudio. Nesse episódio, trouxemos 3 pessoas muito especiais para falar de uma forma livre e ampla sobre a adoção. Traremos histórias inspiradoras e também orientações jurídicas. Vamos desmistificar esse tema? Então, eu apresento aqui agora uma das nossas convidadas, que é a defensora pública Bruna do Nascimento Xavier, que está na minha frente, que coordena o Núcleo de Defensorias Especializadas da Infância e Juventude de Goiânia. Olá, doutora Bruna, seja muito bem-vinda e, por favor, faça sua autodescrição. Oi, Lívia. Oi, Vera. Oi, Natália. Obrigada por acatar essa sugestão da gente trazer esse tema tão legal, tão importante, que a gente vai fazer essa conversa hoje. Meu nome é Bruna Xavier, sou defensora pública aqui do estado de Goiás, atuo na infância e juventude aqui da capital. Sou uma mulher também de 38 anos de idade, de cabelos pretos, de pele clara, tenho 1,73 m de altura, estou aí com uma filha de 1 ano e 7 meses, então ainda na fase de amamentação, redescobrindo meu corpo, e estou com uma blusa animal print e uma calça cinza, estou sentada em frente à Lívia e ao lado da Natália. Obrigada novamente, que essa conversa seja muito produtiva. Obrigada, doutora. E ao lado da doutora Bruna está a Natália Sano, né, que vai compartilhar um pouquinho com a gente a sua história pessoal. Natália, eu queria dar as boas-vindas a você e pedir para você fazer a sua autodescrição e a sua apresentação. Obrigada, Lívia. Eu sou a Natália, tenho 23 anos, estou do lado da Bruna, de frente à Vera e na diagonal da Lívia. Eu tô com a blusa marrom, com detalhe dourado, tenho cabelos pretos, na altura do ombro também, só que cacheado, eles estão presos. Faço nutrição e muito obrigada pelo convite de estar aqui e poder compartilhar um pouco da minha história com vocês. Eu tenho certeza que vai ser muito bacana essa conversa de hoje. E aqui ao meu lado, no meu lado esquerdo, está a Vera Cardoso, que é do projeto Conviver, um projeto super bacana. Vera, fica à vontade para se apresentar o projeto e fazer sua autodescrição. Olá a todos, meu nome é Vera, eu estou sentada ao lado da Lívia, de frente para a Natália. Nós duas estamos de roupa marrom, combinando, né? E ao lado da Natália, na minha diagonal, a Bruna. Eu sou uma mulher cisgênero, branca. Tenho cabelos pretos, mas já carrego alguns fios de cabelos brancos. Tenho 70 anos, algumas rugas e 25 anos de trabalho voluntário nessa área que envolve o direito de toda criança e adolescente crescer em família, ou seja, o direito a ser adotado. Nesses 25 anos eu comecei como cofundadora do Conviver, que à época chamava-se Grupo de Estudos e Apoio à Adoção de Goiânia, né? Entrei nessa causa porque também sou mãe por adoção, né? E fui convidada a entrar no grupo que pretendia criar essa ONG, porque nós, mães, pais adotivos, há 25 anos atrás, naquela época, a gente sentia muito falta de um espaço para as famílias poderem conversar sobre essa vivência adotiva, né? O processo de adoção começa e se encerra judicialmente dentro do sistema judiciário,
E a partir do momento que se efetiva a adoção, nada mais acontecia, né? A gente não tinha onde recorrer um pedido de orientação, de apoio, de ajuda, e assim nasceu o grupo a partir de pais e mães por adoção, né? Na época, uma assistente social chamada Vani, mãe por adoção, tinha morado em São Paulo, adotado o seu primeiro filho em São Paulo, através de um grupo de apoio à adoção lá em São Paulo. E aí ela trouxe a ideia do grupo de apoio à adoção para cá e convidou as mães e pais adotivos que ela conhecia, pediu para as pessoas também convidarem quem conheciam e fez a primeira reunião na casa dela. E trouxe o presidente do grupo de apoio à adoção de São Paulo, através de onde ela tinha adotado o filho dela, o Paulo Sérgio. E Paulo Sérgio e a esposa dele fizeram uma apresentação para todos nós do que era um grupo de apoio à adoção, como funcionava, como é que a gente montava um grupo, né? E assim nasceu o que hoje a gente chama de Conviver, né? Um espaço que deixou de ser um espaço só para as famílias por adoção, mas se transformou num espaço muito amplo, cheio de diversidade, para se discutir os vários lados da história de adoção. Hoje, quantas famílias que participam ativamente do Conviver? Olha, a gente tem 3 grupos de família no WhatsApp, né? O WhatsApp hoje é uma forma de comunicação muito rápida, né? Então não tem jeito de não ter esse espaço com as famílias. A gente deve ter nesses 3 grupos, né, umas 700 pessoas, né? Não sei, não vou dizer famílias, mas umas 700 pessoas divididas nesses 3 grupos, né? E a gente tem um encontro mensal presencial em Goiânia, que em geral junta mais ou menos 40 pessoas, né? Mais umas 10, 12 crianças e adolescentes que são filhos adotados, todo mês, para conversar presencialmente sobre as questões que os mobilizam nessa construção de famílias adotivas. Entendi. Eu acho que essa troca vai ser muito rica, né? Trazendo Vera e trazendo Natália, que vão trazer perspectivas diferentes sobre esse processo de adoção, e Bruna, com toda a sua expertise, né? Que está aqui na Defensoria há muito tempo, trabalhando com crianças e adolescentes. Não tanto tempo assim, Lívia, porque eu sou muito nova, mas... É pouco tempo, mas muito intenso. Então, eu queria ouvir agora da Natália, né? A Natália, como é que foi esse processo de encontro com a sua mãe, né? Com a sua nova família. Você já trouxe um pouquinho para a gente conversou antes, né? Sobre como que foi um pouquinho da sua história. Então, você foge daquele estereótipo do imaginário popular, muito mistificado, da criança que é adotada bebezinha na porta da casa de alguém. E é como se fosse uma caridade, né? Então, acho que o principal é a gente conversar aqui também para mostrar que a adoção não é caridade, né? Eu pesquisando sobre o assunto, fiquei muito, assim, instigada, porque todos os relatos que a gente lê é um encontro, né? Na verdade, não é uma descoberta, é um encontro de alguém que já existe ali, que está predestinado. Para mim, está predestinado a estar na outra família. Então, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho de como que foi esse processo e trazer também um pouquinho do pós-adoção, né? Como que foi a construção dessa família nova. Certo. Uma coisa que minha mãe sempre fala também é que a adoção é um ato de amor. É igual você falou, não é caridade, é um ato de amor, né? Minha adoção começou mais ou menos quando eu tinha 5 anos, né? Que foi onde o juizado foi até a residência onde eu morava com os meus 3 irmãos, né? E levou a gente até o abrigo. O abrigo era o Sol Nascente, inclusive aqui perto da Defensoria. E eu passei um tempo lá, passei por algumas famílias, né, também, nesse período. E minha mãe tinha a ideia de adotar um neném. Ela tinha essa mistificação de, precisa ser um neném. Eu quero um bebezinho. E ela foi justamente no final do ano visitar esse abrigo. Que foi onde estava uma correria louca, porque final do ano, precisa ver onde é que as crianças vão passar o Natal, o Ano Novo. E tava uma correria, porque eu e minha irmã não tinha onde passar. E aí ela foi com o meu pai, né, o Fernando e a Lilian.
E aí, chegando lá, ela, o que que tá acontecendo? Perguntou pra psicóloga, né, pro pessoal que tava lá, o que que tá acontecendo? Porque vocês estão nessa correria, eu vim só visitar. E foi onde disse, a gente tem 2 irmãs e a gente não tem onde elas passarem o Natal. Que foi onde minha mãe fala que bateu o olho na minha foto, na minha ficha, igual você falou. Soube que era eu pra ser a filha dela. Meu pai sem entender nada, né? Porque a gente veio pra adotar um neném. Aí tem uma criança de 6 anos, não fez muito sentido pra ele, né? Mas eles me conheceram, né? Meu pai também foi paixão à primeira vista, eu corri pra ele, nem queria nem saber, eu só corri. E aí começou o processo de eu conhecer, como eu falei, eu tinha uma irmã mais nova, né? Só que a minha mãe não conseguiria ficar com as duas e o juiz não queria que a gente fosse adotadas separadas. Por questão de laços, a gente tinha 1 ano de diferença só, então era muito apegada, que foi onde ela tem uma amiga até hoje, que é a Cássia, e ela adotou a minha irmã. Como elas eram melhores amigas, né? Então elas entraram nesse processo juntas. A Cássia também queria adotar, por questões, né? De não poder ter filhos, então ela também queria adotar. E aí foi onde elas adotaram as 2 irmãs. E foi sempre incrível, né? Ter ela junto comigo, porque era com quem eu era mais apegada. Então não foi quebrado esse laço, porque existe uma ideia também que, nossa, depois que você é adotada, você quebra o laço com sua família de sangue, mas não, meus pais sempre, desde pequena, eles falaram a importância de ter esses laços, que se eu quisesse, eu poderia encontrar, que eles fariam o possível para encontrar, para me conhecer, saber da minha história, né? Porque com 6 anos a gente já tem um pouco de consciência do que tá acontecendo, do que aconteceu, então eu sempre tive essa consciência de que eu estava sendo adotada, mas eu sempre confiava que era Deus que tinha um propósito maior, que eu só nasci na barriga errada, mas que eu só estava indo para a família certa. E é impressionante, porque hoje em dia olham eu e meus pais e falam, gente, você é a cara deles. Então não tem como falar que é adotada. Mas hoje em dia o processo é uma coisa que eu falo com muita tranquilidade. No início não era, né? Era uma coisa que doía um pouquinho, porque, querendo ou não, em escolas não é tão aceito ainda tanto pela sociedade ser adotado uma criança mais velha, né? Não desde pequenininha, que cresce na família, vai subindo degrau por degrau, porque com 6 anos você já tem uma ideia formada, já tem um caráter, né? Porque já teve uma bagagem. Então, acaba que era uma história que doía um pouquinho, eu não comentava com ninguém, vou admitir. Em escola, quando eu ia falar, eu falava, não, mas não fala pra ninguém que eu sou. Só que hoje em dia é uma história que eu vejo com orgulho, porque formou a mulher que eu sou hoje em dia. E eu vejo que se eu não tivesse essa história, eu não seria a pessoa que eu sou. E não poderia ajudar e desmistificar sobre esse assunto, que é uma coisa tão importante para a sociedade hoje em dia, porque a gente vê nos abrigos o tanto de criança que tem. Assim, eu não falo só de 6 anos, eu falo de 10, 12, 15 anos, e que só precisam de uma família. Só precisam de um lar para poder acolher elas. E como que foi esse processo, né, quando você foi para casa deles, que era a sua casa agora? Como é que foi esse início? Você se lembra desse dia a dia? Como é que foi essa construção dessa relação? Eu lembro. Eles sempre me deixaram muito à vontade, né? Tanto para, se eu quisesse voltar pro abrigo por medo de estar na casa, não é à toa que aconteceu algumas vezes de eu não conseguir dormir lá e eles me levaram de volta pro abrigo para me acalmar, né? Aos poucos. Então foi bem aos pouquinhos, foi passinho por passinho, porque introduzir tudo de uma vez ia me assustar. Até a questão de alimentação, né? Porque como tinha doações que a gente recebia de restaurantes, então era uma alimentação diferente, né? A primeira vez que eu fiquei lá, ela me perguntou: o que você quer comer? Eu quero arroz, feijão e ovo. Porque era o que a gente era acostumada. E aí colocava desenho para me comer com bolacha, porque era o que eu estava acostumada. Então foi uma construção aos poucos. Não foi direto que eu fiquei na casa deles, né? Foi aos poucos, ia um pouquinho, voltava pro abrigo, aí eu dormia uma vez, aí voltava pro abrigo. Então foi aos poucos. O juiz não quis deixar de uma vez. Ah, fica um final de semana. Não, foi bem aos pouquinhos, pra não assustar e também pra eu não sentir a falta da minha irmã, né? Até porque a gente estava na mesma casa no abrigo, dormia uma do lado da outra, então foi bem aos pouquinhos, mas foi uma adaptação bem tranquila.
Em contrapartida, nessa época, tinha um acompanhamento psicológico também, né, que é muito importante para a criança não se assustar, não ter nenhum trauma. Então, foi um processo bem devagar, mas foi um processo muito bom. E Bruna, trazendo um pouquinho disso que a Natália falou, do perfil dessas crianças, né, e adolescentes que estão lá nos abrigos, como que é isso? Quem são hoje as crianças que ainda estão procurando por pais? E qual é o perfil que os pais que estão procurando por filhos estão aí ainda, né? O que está faltando para fazer esse match? O famoso a conta não fecha, né? A gente tem bastante crianças e adolescentes que estão no SNA. O SNA é o Sistema Nacional de Adoção, que hoje é um sistema, pelo próprio nome, né, nacional. Então, a gente não precisa necessariamente aquela criança ser adotada por uma família que está naquela cidade ou naquele estado. É um sistema nacional, mas ainda se prioriza, né, a questão regional. Mas o perfil das pessoas que têm interesse, né, que estão interessadas na adoção, é o famoso perfil de crianças até 3 anos de idade, né, de preferência bebê, sem nenhum tipo de enfermidade nem física e nem mental, que não tenha irmãos, que seja sozinho. Então, é um perfil muito longe da nossa realidade, né? Nós temos, sim, os casos de entrega voluntária, né? Que são os casos que as mães buscam o juizado da infância, é um direito da mãe, né? Hoje é um procedimento regulamentado muito simples, muito tranquilo, né? Que a qualquer momento a mãe pode manifestar a vontade, quando está ainda gestante ou logo quando no nascimento, buscar ou na maternidade ou no próprio juizado a vontade de entregar, né, o seu filho ou sua filha para adoção. E esses casos são os casos que, via de regra, os bebês são disponibilizados para os casais que têm interesse. Tirando a entrega legal, são pouquíssimos os casos de destituição do poder familiar de bebês, né? Até porque as destituições do poder familiar, elas são um procedimento que a criança é encontrada numa situação de negligência, numa situação de risco. Então, com os bebês, isso acontece, ou a gente fica sabendo menos do que quando acontece com crianças, né? Porque os bebês, via de regra, as pessoas quando não está numa situação de drogadição ou de questão de saúde mental, mas assim, as pessoas tendem a se dedicar mais, tem sempre um vizinho, tem sempre uma madrinha, tem sempre uma avó, né, que quer ficar com aquele bebê e que se disponibiliza a cuidar. Então, esses procedimentos de destituição do poder familiar são demorados, né? Nós temos um prazo legal, né, na lei para finalização, mas esse prazo, via de regra, ele não é um prazo fechado, porque tem sempre a tentativa de retorno, né? A convivência familiar da família natural, né, que é o que o próprio estatuto prevê. Então, esse procedimento, ele tende a demorar. E aí, a criança, às vezes, sai daquela faixa de até 3 anos de idade, que seria quando as pessoas têm, né, mais interesse do perfil. Porque quando a gente se inscreve no SNA, né, o procedimento de adoção são 2 fases. Tem o procedimento de inscrição à SNA, que ainda não existe a criança, né, que você se habilita ao cadastro para você, quando você tem interesse na adoção, e depois tem o procedimento de adoção, que é um segundo momento, quando já existe, né, a criança ou adolescente, quando você tem o interesse de adotar. Então, assim, quando você se inscreve no SNA, você já coloca o perfil. Então, a busca no SNA é de acordo com aquele perfil. Se eu me inscrevi para uma criança de até 3 anos, aí que eu queria puxar novamente aqui a história do Conviver, porque o Conviver é muito mais, né, do que até esse apoio à adoção. Hoje o Conviver é um trabalho maravilhoso, porque o Conviver, ele faz essa busca ativa, que foi muito o que aconteceu também com a Natália, né, que a mãe dela e o pai dela foram lá na instituição de acolhimento com a intenção de um bebê, de conhecer um bebê, e aí a busca ativa, né, do acaso trouxe a Natália. Então, essa busca ativa é um trabalho que o Conviver faz também, essa busca ativa, principalmente para adoções tardias, é o que possibilita que muitas das vezes esses casais que trouxeram esse perfil para o SNA de até, por exemplo, 3 anos, 5 anos de idade, mudarem de ideia. Porque até então, se você está cadastrado num perfil, você não vai ser procurado por outras crianças que não estejam dentro daquele perfil. Então, se você coloca um perfil até 5, se tem uma
uma criança com 6, você não vai, via de regra, né, ser procurado para eventualmente prosseguir com a adoção dessa criança. Então, essa alteração de perfil, com a busca ativa principalmente, ela é extremamente importante, possibilitando, né, essa abertura de ideias quanto ao perfil procurado. Então, é exatamente a questão da conta não fecha. A gente tem muitas crianças e adolescentes que já estão, né, destituídas do poder familiar, com pouquíssimas ou nenhuma chance de conseguir retornar, porque apesar da destituição, ela cortar, né, esse vínculo e possibilitar a adoção, é claro que se eventualmente uma criança está num acolhimento, ela está lá com 17 anos de idade, aparece um avô com possibilidade de se responsabilizar, apesar dela ser destituída do poder familiar, não tem impedimento nenhum que esse avô possa se responsabilizar, né? A gente sabe a dificuldade que é de efetivar adoções tardias. Mas a grande quantidade de crianças ainda em instituições de acolhimento e a grande quantidade de casais com interesse de adoção e longos anos à espera, né, na fila de adoção, hoje de 3 a 5 anos, mais ou menos, uma fila de adoção para adoção de um bebê, exatamente porque não fecha essa conta, porque as pessoas desejam um perfil que não é o perfil, né, que as crianças precisam das famílias. Então, essa conversa que a Natália falou, de que quando ela foi para a família, ela falou, mãe, não fala na escola, né, não comenta, é o sentimento mais genuíno e mais puro, né, de uma criança falando assim, olha, as pessoas não estão preparadas para escutar a minha história, elas não estão preparadas para falar sobre isso. Então, até quando às vezes a gente... quando alguém menciona assim, não, eu quero ter um filho por adoção, né? Quem é mais próximo e tem às vezes uma liberdade, eu falo assim, nossa, você tem certeza? Mas pode vir com outra genética, pode ter um monte de problema, né? E é difícil a compreensão de que qualquer pessoa pode ter qualquer problema, né? De que todos nós temos nossas questões, seja lá por quais motivos forem, né? E isso não tem absolutamente nada a ver com a adoção, né? É claro que cada um tem sua história, cada um tem seus traumas, tem suas vivências, e isso vai ser levado ao longo da vida, né? Então, claro que uma criança, por via adoção, ela já vem com uma história, como a Natália falou, né? Com as suas vivências, com as suas histórias, com os seus traumas, com a sua família, com sua irmã, né? É isso, às vezes uma família, ela falaria assim, olha, não, eu quero adotar um bebê, porque eu não quero ter que conviver a minha família com a família de uma outra pessoa que tá cuidando, criando e convivendo com a irmã, né, da Natália. Então, é por isso que é tão importante a gente naturalizar essa situação, o quanto que é importante a gente compreender, quanto é natural essas formas de convivência que a gente simplesmente não está acostumado, porque a gente não se abre para fazer, né? E o quanto isso é natural, e o quanto a defensoria pode atuar principalmente nesse direito à história, né? Quando a gente participa de uma audiência, muitas das vezes a gente participa ou pelos pais, né, que tem interesse em adoção, ou pelos pais biológicos. A maioria dos nossos casos são dos pais biológicos, porque são pessoas em situação de vulnerabilidade, a maior parte deles, né? E aí a gente fala tanto da importância daquela família contar a sua história, né? Porque para a criança, para o adolescente que depois vai conhecer a sua história, o quanto é importante ela saber o motivo pelo qual ela mudou de família, né? Não deu certo ali, qual é a história que ficou por trás disso, né? E isso, com certeza, ele dá frutos e influencia, assim, pelo resto da vida. E, Vera, aproveitando, né, esse relato da doutora Bruna, eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho da sua experiência também como mãe, né, por adoção, e dos relatos dos pais, né, dos possíveis pais lá pelo conviver, né? O que essas pessoas ainda têm medo, né? O que é o mais difícil de desconstruir, né, nesses relatos, nesses medos, nessa questão, né, eu vou pegar uma criança, vou cuidar de uma criança que às vezes ela vai me dar trabalho depois, né, como assim dar trabalho, né, a gente que é mãe sabe que filho independe, né, mas eu queria que você trouxesse pra gente um pouco desses relatos que você da sua vida e também do que você vivencia lá no conviver. Eu acho que é importante a gente ter em mente, compreender que a adoção parte de um princípio.
um princípio do direito de toda criança e adolescente crescer em família. É direito da criança, né? E dentro desse direito, né, direito da criança ser incluída numa família, dentro desse princípio tem um outro princípio, que é conseguir encontrar a melhor família para aquela criança em especial, né? Nem o judiciário procura filhos para as famílias, né? O centro da adoção é a criança ou adolescente. Então, esse desafio de encontrar a melhor família para uma criança e um adolescente, ele é enorme, né? E é nesse espaço que o Conviver faz parceria com a Defensoria Pública, com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, para poder trabalhar esse desafio específico. Quem é? É uma coisa tão subjetiva, né? E hoje o Conviver tem um foco de trabalho, né? O foco de trabalho da gente é o que a Bruna chamou de adoção tardia, né? É a adoção de crianças com mais de 8 anos de idade. Adolescentes, grupos de irmãos e crianças que têm algum problema de saúde que necessita de um cuidado especial. Isso é um grande desafio. Encontrar família para esse perfil que a Bruna chamou de conta não fecha, esse é o grande desafio e que o Conviver resolveu entrar nesse desafio junto com o Judiciário, tá? Então, o que eu posso falar? A minha história de adoção ela é muito diferente da Natália, muito diferente desse foco que a gente tem hoje, porque eu adotei um bebê há 31 anos atrás, quando não existia praticamente nenhuma legislação sobre adoção. Existia uma frase dentro do ECA sobre adoção, mais nada. Então, a minha história é uma história que vem de um bebê recém-nascido e que eu tive que aprender muita coisa, porque a família por adoção tem suas especificidades. Assim como uma família que tem uma criança deficiente tem suas especificidades, uma família que cuida de uma pessoa idosa tem suas especificidades, mas é uma família como qualquer outra, mas tem que ter alguns cuidados com algumas questões específicas. Então, a minha história é muito diferente. Mas nesse trabalho que já tem aí uns 6, 7 anos, que o Conviver escolheu de investir na chamada busca ativa por famílias para crianças e adolescentes que, por algum motivo, não encontram famílias que as adote, né? Nesse processo, a gente aprendeu muito. A gente aprendeu, por exemplo, quando você fala assim, do que as famílias têm medo, né? Existem muitas fantasias na sociedade sobre a adoção de criança grande. Muitas. Sobre a adoção de adolescente, né? Desde dizer que pode ter mau caráter, pode ter sangue ruim, vem com o DNA do pai que era drogado, assaltante, enfim, né? Vem com a personalidade formada, eu não vou poder moldar do jeito que eu quero, mas ninguém molda ninguém, né? Família é educação, não é moldagem, né? Então a gente lida com todas essas questões e coloca as famílias para refletirem sobre isso, né? A criança que está na instituição de acolhimento, o próprio relato da Natália mostra isso. São crianças que são vítimas de alguma situação de negligência, de abandono, de violência, e elas são retiradas da família. Elas não são agressores. Os adolescentes também não são agressores, são vítimas de uma situação familiar, né? Então, essa é a primeira questão que a gente tem que desmistificar com as pessoas. Não são bandidos, são vítimas. Estão sofrendo, né? Precisam de família, né? Eu acho que tem que desmistificar essa história de que genética. Não, gente. Hoje, o que as pesquisas dizem é que uma criança, um adolescente, o ser humano, né, ele tem a sua história genética, mas ele tem a sua história socioeducativa. As duas coisas se encontram para gerar uma mulher como a Natália, né? Ela tem a genética das origens dela,
mas ela tem a educação, o afeto, o amor da família por adoção. Essas duas coisas se encontram, né? Não necessariamente, se tiver algum problema genético, ele vai dominar. Então, esses mitos a gente trabalha muito com as famílias, sobre essa possibilidade de pensar em adotar uma criança maior. Por outro lado, hoje, a nossa grande luta, eu diria, a nossa bandeira mesmo, né? E eu sei que a Defensoria Pública concorda com isso, né? O doutor Tiago fala disso com frequência quando ele vai em eventos, né? É saber quem é a criança e o adolescente disponível para adoção, dar voz para essa criança e adolescente e tentar saber que família essa criança e adolescente quer. Como é que eu vou escolher a melhor família se eu não sei qual que ela quer? Com Né? certeza. É a história assim, se os adultos que pretendem adotar têm direito, obrigação, mas direito também, de se preparar para adotar, por que a criança e o adolescente não tem esse direito de se preparar para ser adotado? Né? Não dá para imaginar que assim, não. Encantou-se, foi lá e pegou a criança. A Natália deixou claro, né? O processo dela foi um processo lento. Visitas, pequenos passeios, uma série de coisas para que a Natália pudesse desejar estar naquela família. Ela podia não ter gostado. Como a gente já viu casos de, nesses processos lentos, a criança ou o adolescente falar: não gostei dessa família, não quero. E ele Às tem vezes direito sai, de né? dizer isso. Sai do lar Ele e tem vai direito de dizer isso. para casa e não se adapta. Então, esse é o nosso grande desafio, é que o judiciário entenda que a gente precisa preparar a criança e o adolescente para ser adotado, e é através dessa preparação da criança e do adolescente, né, vamos voltar o foco para ele, né, é através dessa preparação que eu vou saber quem poderá ser a melhor família para ele. E como que é essa preparação, né? Como que a gente faz isso de dar voz a essas crianças e adolescentes, assim, em termos práticos, né? Como que funciona? Olha, na prática, a gente está fazendo o seguinte no nosso programa de busca ativa. Primeiro, a gente só inclui uma criança e adolescente no nosso programa de busca ativa se vier um ofício, um documento, ou do Ministério Público, ou da Defensoria, ou do juiz, dizendo: peço que façam busca ativa para tal criança que está disponível para adoção e não tem família. A gente não vai entrar em abrigo para sair catando criança, não. Tem que vir uma determinação judicial. Preciso da parceria com o Conviver para fazer a busca ativa para essa criança, esse adolescente, ou esse grupo de irmãos. Essa é a primeira questão, tá? A partir daí, a gente vai tentando abrir caminhos para fazer a preparação dessa criança e adolescente, porque, como eu falei, a gente tenta trabalhar com crianças com mais de 8 anos, né? Em Goiânia, isso já está mais ou menos bem organizado, né? As crianças e adolescentes encaminhados para a busca ativa, a gente tem uma autorização judicial de fazer a preparação. Esbarramos em dificuldades com as instituições de acolhimento. As instituições de acolhimento ainda não reconhecem isso. E emperram, muitas vezes, o processo nisso. Com argumentos do tipo: não tenho transporte para levar a criança para o consultório do psicólogo. Não, ela não precisa de psicólogo, ela não quer ir. Então, a gente ainda tem algumas barreiras, porque todo o sistema precisa reconhecer que a criança e o adolescente tem direito a ser preparado para a adoção. Todo o sistema, né? Então, isso é um desafio, né? É um desafio que a gente precisa ampliar essa discussão, precisa colocar essa discussão a público, precisa colocar essa discussão com as instituições de acolhimento. Qual é o direito da criança que está lá dentro da instituição? Vamos resgatar o direito, a voz dessa criança, né? E quando a gente consegue fazer esse trabalho, né, o psicólogo trabalha com essa criança assim, primeiro tenta conhecer, né, qual é a história que ele tem para contar, a partir dele próprio. Por que você está aqui? O que aconteceu? Você não quer voltar para sua família? O que você acha de ser adotado, sim ou não? Não quero. A gente já teve história, por exemplo, de um adolescente que falava assim: não quero.
não quero, não quero, não quero, não quero. Conforme foi avançando o processo terapêutico com esse jovem um dia fala assim, não quero porque eu tenho medo. E aí você tem medo de quê? Não, eu tenho medo porque eu tenho medo dessa família que vai me adotar ser igual à minha antiga família que me maltratava. Então, o psicólogo trabalhou isso, né? Que a família que é adotiva é uma família que é preparada, passa por todo um processo, que não teria esse risco. Aí ele fala assim, mas se acontecer alguma coisa, para quem que eu peço socorro? Hã? Se acontecer, eu tenho medo? Para quê? Aí o psicólogo fala, para mim, pode pedir para mim. Pode me falar, eu vou te acompanhar o tempo todo que você estiver entrando nessa família. Fica tranquilo. Tá, aí esse menino passa a aceitar o processo de adoção. Aí ele fala assim, olha, mas eu só quero ser adotado se for em Goiânia. Aí outro processo de conversa com esse menino para tentar entender o que estava por trás disso. E até que esse menino fala para o psicólogo. Não, porque aqui em Goiânia, se acontecer alguma coisa, me maltratarem, eu fujo e eu sei andar em Goiânia. Eu sei voltar para o abrigo, eu sei ir para casa da minha família de origem, eu sei andar em Goiânia facinho. Se me mandarem para outra cidade ou para outro estado, eu vou fugir e vou fazer o quê se eu não sei, não conheço nada? Então, essa voz da criança e do adolescente que está na instituição de acolhimento, ela precisa vir a público. Né? Muitas vezes, o adolescente não aceita a adoção porque ele tem medo. A família pode ter medo, não, vou adotar adolescente é problemático, tal. Mas o adolescente tem tanto ou mais medo de ser adotado. Porque ele sim tem muito medo de uma grande decepção, de maus tratos, de precisar fugir, de não saber para quem pedir socorro. Então, isso a gente tem aprendido muito. Né? E aí eu volto a dizer, essas crianças e adolescentes grandes têm direito a falar, têm direito a pôr a sua voz dentro do seu processo. Precisam ser escutados. É um pouco isso que a gente faz quando a gente faz a preparação para a adoção. A gente monta depois um relatório em que a gente manda para o juiz e é anexado no processo. Olha, o adolescente disse isso e isso, aceitou ser adotado assim, 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 quer uma família assim, assim, ou não quer ser adotado de jeito nenhum. Mas a voz dessa criança, desse adolescente, precisa ir para dentro do processo. Deixa eu até fazer um adendo, que eu me lembrei agora, a Vera contando dessas histórias, eu me lembro de uma adolescente que eu acompanhei o processo dela, e aí ela não queria, tinha manifestado por várias vezes que ela não queria ir para adoção, né? Assim, não queria conhecer outras famílias, e eu me lembro que no dia que eu estive lá na instituição de acolhimento, na época era Thalita Kun, né, quando eu ainda estava, e eu conversando com ela, e eu perguntei, falei assim, mas por quê, né? Eu pensei até nisso, falei, às vezes ela tá traumatizada de tudo que ela já passou, de uma história extremamente triste, e aí ela falou, olha, outro medo que a gente nunca tinha parado para pensar, né, mas ela virou e falou assim para mim, ela falou assim, porque vai que eu falo que eu quero, e aí não tem nenhuma família que tem o meu perfil que vai querer me adotar. E aí eu vou ficar pior, porque aí eu vou falar que eu queria e aí não deu certo. Então, isso assim, eu fiquei extremamente impactada. A gente fica impactado quando escuta a criança. Nunca imaginei que... que... impacto. É o medo de uma nova rejeição, né? Exato, de falar assim, eu quero, mas e aí não parece ninguém. E aí que eu vou ficar, né, numa situação mais vulnerável ainda, porque eu manifestei, agora então é melhor falar que não, porque aí é uma decisão minha, não é uma decisão que dependia de uma outra pessoa, né? Olha que profundo, né, todo esse... Quantas camadas, né, E ter essa percepção, né, a criança, a adolescente verbalizar isso, deve ter sido muito impactante mesmo, né? Porque se ela conseguir pensar que ela não quer ter expectativas, porque às vezes as expectativas não vão se concretizar, Exato. E aí ela vai sofrer mais uma vez. É quando a gente faz uma prova e você já fala, não, eu saí mal, porque você não quer criar expectativa de que pode ser bom. Sonho, né? Um sonho que não se realiza é muito dolorido.
Sim. Isso me marcou bastante. Até foi com base nessas situações, né, que a Defensoria até fez uma alteração no seu sistema de lotações, de atribuições dentro do núcleo da infância, que hoje a gente tem o Dr. João Pedro, que ele atua especificamente como defensor da criança. Porque até entre nós fazíamos muita confusão, porque ora você estava pela família biológica, olha, você estava pela família por adoção, olha, ora você estava pela criança, e você, quando você está por vários lados, é muito difícil, porque você é influenciado, né, de alguma forma, quando você entende o adolescente, a criança ou a família, e aí a figura do defensor da criança, ela surge exatamente para dar voz ao interesse da criança. Olha, eu não estou pensando no melhor interesse subjetivo, eu não estou pensando no interesse de nenhuma das famílias, eu estou manifestando processualmente o desejo dessa criança, que às vezes vai ser inclusive, de frente com o que o sistema de justiça entenderia que seria melhor para aquela criança. E é importante que aquele desejo, é lógico que ele não é um desejo que se sobrepõe a absolutamente tudo, porque é uma fase que a gente está em desenvolvimento, né? Mas que a gente possa trazer essa manifestação de vontade, né? Essa expressão de cidadania, inclusive, daquela criança, de poder falar, pelo menos, né, sobre o seu desejo da sua família, a sua expectativa em relação a uma família, e que aquilo seja considerado dentro do processo. Esse ponto que a Vera trouxe em relação às instituições de acolhimento, por que a gente fala tanto, né, que a instituição não, por mais que você pense no local que você é bem acolhido, que você é bem tratado pela equipe, é um esquema de instituição, é um esquema que, assim, olha, aqui nós temos regras e para funcionar essas regras precisam ser seguidas, porque senão a gente não consegue né, cuidar de tantas crianças então, se parte desse pressuposto que a instituição tem regras e que todo mundo tem que se adequar àquelas regras. E a gente perde um pouco dessa especificidade que, quando a gente é adulto, a gente consegue identificar muito fácil, mas que quando é uma criança, às vezes a gente acha que aquela criança ela é imperativa, ou que ela não se adapta, ela não socializa, mas às vezes você perde a identificação dessa individualidade daquela criança. Então, a instituição, por mais que ela, enfim, esteja formalmente adaptada para receber aquelas crianças, né, que a gente não tenha, sei lá, relatos de maus tratos dentro de uma instituição e tudo mais, por mais que na teoria seja um local que está hábil a receber, ele jamais vai conseguir substituir essa convivência familiar e essa convivência comunitária, porque a natureza da instituição, ela não é compatível com isso. E aí você conseguir, é uma grande dificuldade a gente conseguir ultrapassar cada uma dessas regras rigidamente impostas, né? Eu vou dar um exemplo aqui que a gente conversou, né, Vera, de um adolescente que o Jago também o Conviver, né? Desculpa, porque eu preciso me policiar. O Conviver também presta outros serviços, como, por exemplo, o acompanhamento, né, psicológico de adolescentes. E aí, era até um caso do sócio-educativo, pedi ajuda da Vera, e aí ela me relatou, ela falou, eu tô com dificuldade porque o local onde ele está, eles não permitam que ele faça, por exemplo, um acompanhamento psicológico sozinho, individualizado. Quem que vai no psicólogo com alguém do lado? Quem vai fazer uma terapia com alguém acompanhando? E para a gente conseguir, né, assim, ultrapassar cada degrau disso, né, porque a gente não consegue judicializar tudo, né? A gente precisa ir mediando essas situações. Então, são pontos que partem desse princípio que a Vera mencionou, né, de criança e adolescente como sujeito de direito, com seu direito de participação efetiva, mas que encontra ainda uma sociedade muito pautada na criança e adolescente como objeto de direito que precisa ser protegido de acordo com as ideias formais de cada um que está, né, organizando aquele local, aquela instituição. São desafios profundos ainda, que têm sido quebrados, né? Alguns sim, outros não, mas são alguns pontos de dificuldades que a gente vê e que fazem uma diferença muito grande,
né? Assim, isso mesmo, de você conseguir que um adolescente expresse a sua vontade ou não. Por exemplo, pela adoção ou pela manutenção de convivência, por exemplo, com a família, para você conseguir nesse relato verdadeiro dele, a gente precisa ultrapassar alguns desafios que o sistema de garantias, né, formalmente falando, ainda não está preparado para aceitar. O 227 da Constituição, ele é muito bonito, né? Nós temos uma legislação bastante protetiva, mas que ainda esbarra, sim, né, nessa subjetividade do que é o melhor interesse para a criança. Bruna, e você trouxe a questão do defensor da criança, né? Ainda é uma figura recente na defensoria, mas já é possível a gente sentir uma diferença em relação a essas tratativas, a como essas crianças e adolescentes são olhados, são cuidados? Assim, o que vocês têm observado lá no núcleo? Uma diferença, assim, extrema. Acho que talvez até a Vera, que atua bastante com o Dr. João Pedro, possa falar casos práticos até de forma melhor. Mas, assim, a gente tinha uma confusão dessas atribuições, né? Quando cada um está atuando por uma parte, porque você recebe uma mãe, né, por exemplo, que teve os seus filhos tirados, por exemplo, pelo conselho tutelar, de dentro de casa, numa situação extremamente deplorável, né? Uma situação que as crianças estavam, assim, realmente com... tem crianças que a gente tem até bicho, né, sabe, nas partes íntimas, que não trocam de roupa, que não tomam banho. Eu digo situações extremas mesmo, né? Que às vezes o conselho tira, leva para o acolhimento. E aí, quando você vai atender a mãe, eu falo mãe porque a maior parte, né, só tem a mãe ali. O pai já não está há muito tempo, já não tem nenhum tipo de contato. E quando você vai atender a mãe, você sente o sofrimento de uma mãe que, apesar de todas as situações que a gente vê que a criança estava, de fato, né, sendo exposta a uma situação de vulnerabilidade muito grande, você vê o sofrimento daquela mãe perdendo os filhos. Então, quando você trabalha dos dois, a mesma pessoa atuando num processo por um lado, no outro processo por outro lado, é muito difícil você conseguir, né, separar e conseguir, de fato, transmitir aquilo que aquela criança de fato deseja. Então, hoje, a figura do defensor da criança, que é uma lotação especializada para atuar, dando voz àquela criança, àquele adolescente dentro de um processo judicial ou não, né, dentro de qualquer procedimento, ela é totalmente diferente quando você está atuando por ambos os lados. Então, assim, a gente vê, sim, uma diferença muito grande. Às vezes a gente troca muita ideia, né? Todos nós ficamos no mesmo andar ali. E aí o João fala assim, às vezes ele entra lá na sala ele fala assim, ó, não tem mais jeito, eu vou manifestar e vou entrar com ação de alimentos, vocês se virem para lá, porque... Então, assim, é de fato, fala assim, não, eu tô aqui por esse interesse, e esse interesse aqui que eu vou defender. E para o conviver foi uma diferença muito grande. Sério? Porque antes eu ficava muito perdida mesmo, né? Eu mandava mensagem, às vezes precisava de um socorro da defensoria, eu mandava mensagem para a Bruna, para a Maiara, para o Tiago, para todo mundo, né? Ficava aquela confusão, não sabia direito para quem pedir, aí vinha orientação, não, manda para fulano, né? E hoje, de ter esse, vou chamar de ponto focal da criança e do adolescente dentro da defensoria, facilita muito. E eu vou dizer assim, olha, eu não deixo o doutor João Pedro em paz. E ele é de uma gentileza, de uma atenção, de uma educação, mas ele ajuda muito. Foi muito bom essa reorganização institucional, ajudou muito. Ai, fico feliz. A gente acompanha muito, né? A gente faz muita matéria, a gente acompanha essa atuação, mas é diferente para quem está ali vivenciando o caso, né? Eu queria aproveitar que a gente conversou aqui um pouquinho sobre esse vínculo, às vezes, com a família biológica, sobre a importância dessa história, né, da criança e desse adolescente ter direito à sua história. E eu queria falar com a Natália, né? A Natália agora está um pouquinho caladinha, falar com a gente sobre
como que você vê isso, né? Você passou agora, você já tá com 23 anos, né? Já tem muitos anos que você Tem tá com 17 anos já. 17 anos, olha só, com a sua família. Como que é para você, essa questão da sua história, do seu passado, da sua família, né? Você tem 3 irmãos, né? Da família biológica. Como que é isso? Bom, aí posso até puxar um gancho da Bruna, que é a questão do juizado e até buscar a criança, né? Porque foi assim que começou o meu processo de adoção. Porque vivia, né, em situação precária, minha mãe saía de casa, deixava minha irmã mais velha cuidando de 3 crianças, né? Uma de 2 anos, que era minha irmã mais nova, 4 e 6. E a minha irmã mais velha tinha 8 anos. Então foi onde uma vizinha viu a situação precária que tava. Tinha dia que a gente comia só farinha com água para sustentar, não tomava banho, igual você disse, tinha feridas no corpo, né? Então foi onde o juizado pegou a gente, entrou a nossa mãe querendo de volta a guarda, falou: não, vou cuidar, vai dar tudo certo, só que não cuidou novamente e o juizado foi novamente, notificou, passou, se eu não me engano, foram 10 dias, voltaram. Só que estava na mesma situação, então pegou a gente de volta. E essa história, igual eu falei, é uma história de superação. Porque é um processo que foi doloroso, mas é muito bonito. Porque, igual a Vera falou, tornou a mulher que eu sou hoje, uma mulher forte. Como eu disse, são 17 anos. E a Bruna mesmo disse que tem um medo de a família querer devolver, a família não gostar de você, antes da minha família atual, né? Eu passei por algumas outras famílias, né? Se eu não me engano, tinham sido 3 ou 4. Eu também não era uma criança muito tranquila, vou admitir. Eu era uma criança bem arteira, então eu aprontava com as famílias também. Mas é o medo de ser rejeitada. Então, a gente vai fazendo as coisas, às vezes a gente até faz coisas erradas com as famílias que querem adotar por medo delas rejeitarem a gente lá na frente. Minha mãe e meu pai mesmo só casaram depois de me adotarem, finalizarem o processo. Eu falo que isso foi a grande certeza de que era para mim estar naquela família. Porque eles só casaram depois que terminou todo o processo da adoção. E conviver com a minha família biológica hoje em dia tá sendo um processo lento, igual eu tava comentando com vocês antes de começar as gravações, né? Minha irmã entrou em contato comigo, foi uma história assim. Foi do nada, né? Porque eu trabalho no hospital, então eu conheci lá uma tia minha biológica, que ela falou: nossa, eu tava vendo o sobrenome dela, gente, não é estranho, né? E aí foi onde eu perguntei se conhecia ela. Eu sou a tia da sua irmã mais velha. Eu, nossa. Aí minha irmã mais velha entrou em contato. Conheci novamente a minha mãe biológica, né? Não tem aquele sentimento de mãe. É como se fosse uma tia distante que você tem ali. Eu vejo, né, a necessidade dela de tentar fazer o papel de mãe, de preocupar, de quando eu estava lá, nossa, você precisa disso, você precisa daquilo, o que é que você precisa? E eu entendo o carinho, né? Só que eu não tenho esse carinho porque é como se fosse, igual você falou, é uma família, só que eu tenho a minha família também. Então, é como são pessoas distantes que eu sei que fazem parte da minha história, não vou apagá-las da minha história, porque o convívio também é importante. Eu tenho sobrinhos hoje em dia. Você falou 3 irmãos, só que eu descobri também que eu tenho quase 10 irmãos. Nossa, família grande. Família é abençoada. Só que aí a gente entra no ponto que desses 10, um só que convive com a minha mãe biológica, o resto tudo está para adoção. Que foi onde ela me falou, né, que alguns deu para um parente, deu para outra e o restante está para adoção. Então vê a importância de cuidar dessas crianças. Porque era uma pessoa que tinha problemas com vícios. Aí entra na questão que a Vera falou de a família ter medo da criança vir com isso também. Só que a família que vai adotar tem que ter a consciência que aquela criança, apesar dela ter os genes, que a gente falou, né? Ela pode ser moldada com educação, com amor, carinho, a ser uma pessoa melhor.
Que a gente tem uma ideia, só que as nossas ideias mudam, né? Então é com o tempo. Então, história é a nossa vida, né? Então, eu tenho muito orgulho dela. Com certeza, tem que ter mesmo. Eu queria que a gente falasse um pouquinho de forma mais didática aqui, não sei se doutora Bruna ou Vera, sobre o processo de adoção, como que funciona uma família que tem interesse, ou alguém que quer conhecer, né, esse processo, às vezes ainda está meio em dúvida, porque a gente tem esse lado das crianças que vão ser, que a gente quer que as crianças escolham suas famílias, né, mas a gente também quer que as pessoas que estejam completamente sem saber por onde começar possam ir em busca, né, dos seus filhos. Vamos fazer uma dobradinha. Você fala do judicial, eu falo do extrajudicial. Combinado. Pode começar então, Vera. Do extrajudicial? Fechou. Tá bom. A gente aprendeu o seguinte: qualquer família, toda e qualquer família, pode adotar toda e qualquer criança ou adolescente, desde que esteja preparado para isso. Esse é o ponto fundamental do início do processo de adoção. Eu conheci os pais da Natália quando eu dava o curso de preparação para adoção dentro do GESAI da Infância e da Juventude de Goiânia. Foi lá que eu conheci eles, né? E acompanhei a história da Natália a partir daí, porque eu os conheci lá e eles sempre tiveram uma participação, um vínculo com o conviver, né? E é importante que as pessoas entendam que essa preparação é a base para uma adoção legal, segura e para sempre, né? As pessoas precisam refletir, né? Como é que se dá esse processo de adoção todo que a Natália contou, essa construção de vínculos, né? Essa construção de relação de confiança, relação de amor. Não dá assim, não é mágico assim não, pau, né? Isso é um processo, né? É um processo de construção, né? É um processo de confiança, né? Essas situações que a Natália fala, né? Assim, eu não era uma criança muito tranquila, muito boazinha. Gente, criança é criança, criança pronta. Criança pronta. Quanto que a gente já aprontou? Olha para trás aí, vê lá na sua história o tanto que você já aprontou, Eu tanto que você ficou de aprontava, viu? castigo. Criança pronta. Isso Sim. não é ruim. A criança saudável apronta mesmo, porque ela é saudável, porque ela quer descobrir o mundo, porque ela quer avançar na vida. E ainda tem a questão que a Natália traz. E se me devolverem? Posso, de fato, amar essa família? E se me devolverem? Como é que eu vou ficar? Né? E aí essa aprontação vem com esse viés também, né? Do confronto, né? Prova para mim que você me ama, que você não vai me devolver, né? Isso parte de medo, de insegurança, né? Então as famílias precisam se preparar para isso. Aí a pessoa vai falar assim, não, mas eu vou adotar um bebê, não vai ter esse problema. Vai. É uma criança que vem pela adoção, né? Eu adotei minha filha bebê. Nossa, com 5, 6, 7 anos de idade, era confronto. Você não é minha mãe, eu vou procurar minha mãe de barriga, você é uma chata. A criança, né? Esse processo de enfrentamento da criança com a família, ele acontece. Só que na adoção, as famílias ficam mais inseguras. Minha filha não me ama, ela falou isso, falou que eu não sou mãe dela e tal. Então, isso é parte da preparação. As pessoas precisam estar preparadas para isso. Principalmente se foram adotar uma criança com mais idade, um adolescente, um grupo de irmãos. Criança desafiadora. Desafia. O processo de aprendizagem dela é desafiante. Foi assim que vocês cresceram, né? Foi assim que cada adulto cresceu, desafiando, né? E aí entra, né, o papel fundamental de um grupo de apoio à adoção, né? Não só o Conviver, mas os 150 grupos de apoio à adoção que existem espalhados pelo Brasil, que é esse trabalho de complementar o curso de preparação para adoção que o Judiciário oferece. Por isso a gente faz essas reuniões uma vez por mês, tem o grupo de WhatsApp, tem eventos online, né, para ajudar a complementar esse processo de preparação e, principalmente, a gente faz um acompanhamento pós-adoção.
né? Porque depois que a criança chega na família, é a hora que ela vai aprontar. E ela vai aprontar quando? Quanto mais confiança ela sentir no amor daquela família, mais ela vai se soltar para dizer: opa, estou no lugar certo, vou aprontar mesmo, né? E a família precisa que entender isso, né? Estar junto com essa criança, nesse processo de desenvolvimento dessa criança, né? Então é isso, né? Assim, eu acho que o papel do conviver é complementar o sistema judiciário. Não é ocupar o lugar do judiciário, não é fazer nada que o judiciário faz. É complementar com a preparação e com o pós-adoção. E quando realmente a família ou a pessoa, né, que hoje a gente não tem, Vera até mencionou, não tem nós temos o ECA que traz alguns requisitos legais para você entrar no SNA, mas são requisitos muito básicos, assim, né? Uma diferença de idade de 16 anos, assim, não tem... Hoje em dia é muito aberto, né? Qualquer pessoa que tiver, que manifestar a vontade, né? Que tem esse desejo, em teoria ela pode, né, se candidatar. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é a vontade, e o segundo é você compreender a fundo, né, se aquela sua vontade, ela realmente se sustenta, né, diante de todas as especificidades de um procedimento, né, judicial. Resolveu, eu quero, resolvi, quero adotar. Antes a gente tinha muito a adoção brasileira, né? Que é quando alguém conhece alguém que vai ter um filho, né? Ou que já tem um filho e fala... Assim, agora, até a Natália mencionou, descobri que eu tenho 10 irmãos. Alguns com um, outros com outro. Muito possivelmente aconteceu isso, né? Tem uma madrinha, né? Sempre fala de madrinha, que às vezes é uma pessoa que ajudou ali a cuidar e aí deixa sob a responsabilidade daquela pessoa. E aí, muitos anos depois, a pessoa entra, né, para regularizar essa adoção. A adoção brasileira é vedada, né? Ela não tem respaldo legal. Ainda acontecia muito mais antes, mas a gente tem muitos casos que acontecem ainda, né? Porque tem um dispositivo legal lá no Estatuto que ele fala que crianças acima de 3 anos, quando já tem um vínculo afetivo com aquela família com que ela está vivendo, seria uma exceção ao SNA, né? Então ainda existe, mas é uma conduta inadequada e não é respaldada legalmente, que é o que eu sempre falo para as famílias. Eu falo, olha, a partir do momento que você recebe uma criança em casa por meios que não legais, você não está resguardada. Pode ser que sim, que consiga a adoção, já criou um vínculo, já está com aquela criança, né? Entra com o processo de adoção depois, não vai precisar passar pelo SNA, mas você não está resguardada, e aí são os casos mais difíceis que a gente tem hoje na defensoria, porque são pessoas que deixam, né, os filhos com alguém, essa pessoa depois de muitos anos entra com um pedido de adoção, só que aí a mãe geralmente, né, mais uma vez, o pai, via de regra, sequer participa de nada, ali nem tem muitas vezes o reconhecimento. Quando a família ajuiza uma ação, a mãe fala assim, eu nunca entreguei essa criança para adoção, ele estava me ajudando, estava ali para cuidar daquela criança e jamais eu entregaria. Então são processos desgastantes, processos longos, processos que a família que está com a criança não vai estar resguardada sobre aqueles direitos da adoção, do sigilo, de você tem o poder familiar integral sobre aquela criança, né? A mãe, o pai biológico, eles não vão ter mais interferências, né? Que se a família, por adoção, desejar uma conduta, a família biológica, via de regra, ela não tem esse poder de discordância ou de interferência, que é um assunto complexo, que eu acho que principalmente nas adoções de adolescentes maiores, eu acho que é uma coisa que a gente ainda tem que amadurecer muito também, às vezes, desse contato entre famílias, mas quem opta por essas adoções brasileiras ficam, sim, né, expostos a essa situação, que são as principais dificuldades que a gente tem nos processos, porque as famílias reaparecem e falam, não, eu quero conviver, ele sabe que ele tem mãe, sabe, se você quiser ficar com a guarda, eu permito, mas eu quero meu direito de visita, e vira, assim, você arrumou um casamento ali, porque vai ter que, o resto da vida, ficar a briga por regularização de guarda.
os meios legais, via SNA, né? São 2 procedimentos, o administrativo e o judicial. Ah, eu tenho vontade de adotar, eu sou sozinha, sou solteira, eu estou numa relação homoafetiva, eu tenho mais de 60 anos de idade, isso não importa, não tem determinação legal quanto a requisitos subjetivos de interessados pela adoção. Mas eles têm que passar por esse curso, né? Tem uma capacitação e tem uma avaliação. Então, nós já tivemos casos, por exemplo, de pessoas que tiveram o cadastro ao SNA negados, que procuraram a defensoria porque não conseguiram se inscrever no SNA, porque tem todo um procedimento até para averiguar qual que é, né, realmente a vontade, se não tem segundas intenções, né, nesse cadastro, né? Passa por todo um filtro. A partir do momento que escolheu lá o seu perfil, passou por todo o procedimento, passou pelo curso, estou cadastrada no SNA. A partir do momento que está no SNA, entra a segunda fase. Você fica um tempão na fila, a depender do perfil, né, que é determinado logo lá na inscrição. E aí, em algum momento, o juizado entra em contato com aquela família, com aquela pessoa e vai falar assim, olha, nós temos agora uma criança com o perfil que você manifestou, tem interesse de conhecer aquela criança, de vocês se conhecerem. Nós temos um período que chama estágio de convivência, que ainda não é um período de adoção, é esse período que tem esse primeiro contato para ver se a família se adapta, e principalmente se a criança se adapta àquele meio familiar, àquele contexto familiar que ela está, e a partir do momento que fala assim, sim, né, deu tudo certo, temos interesse, nós continuamos a fase judicial, que é o processo de adoção. Então, inicia no estágio de convivência e depois passa pelo crivo judicial de concretização do registro de filiação. Aí nós temos duas... as crianças que estão no SNA já passaram ou por uma entrega legal ou por um procedimento de destituição do poder familiar, né? O que às vezes pode acontecer, e que até é importante a gente desmistificar a atuação da defensoria nesse sentido, é que às vezes aparece uma avó, às vezes aparece um pai que não estava registral, né, e busca, por exemplo, a defensoria, e é aquele momento que a gente vai entrar com algum pedido judicial em relação àquela família extensa ou família natural. E aquilo que eu mencionei sobre o direito à história. Eu me lembro muito, hoje eu atuo mais no infracional, né? Mas quando eu estava no protetivo, no cível, e eu lembro das audiências, a gente sempre, era uma das perguntas que eu deixava listadinho ali, sempre para perguntar para aquela criança, para aquele adolescente, via de regra, né? Quando está um pouquinho maior, porque quando é muito novinho também às vezes não compreende toda aquela situação, então não é cabível, mas a gente sempre costuma perguntar, né, se é aquilo que a criança quer, se não quer, porque, em que forma, não, você prefere ser desacolhida agora, ou você prefere permanecer na instituição de acolhimento por enquanto, quer visitar, e o que a gente sempre pede quando a gente está pela família biológica, se a mãe, via de regra, né, quer deixar algum recado, né, fala assim, você quer, após os 18 anos, todo adulto, né, que passou por um procedimento de adoção tem acesso ao seu processo, né, o processo, após os 18 anos, qualquer criança, adolescente, né, adulto interessado pode ter acesso. Então, o quanto é importante ele entender aquele contexto histórico que ele partiu, né, que aconteceu. Então, essa importância da participação, às vezes parece que a defensoria está atrasando o processo, porque a gente fica procurando a família, mas eu sempre falo assim, né, se coloque no lugar de uma pessoa que está ali para fazer a defesa de alguém, e principalmente quando você está de curador especial, que é aquele caso que você não tem contato, né, que a pessoa foi procurada naqueles endereços e não encontrou. E aí, de repente, você vê que tem 3 possíveis endereços que a pessoa não foi procurada, e você está ali para fazer a defesa, e fala assim, olha, não é só pela defesa formal, mas imagina você, quando você tiver acesso ao seu processo de adoção, e você conseguir escutar da sua mãe, ou do seu pai, ou de um parente, os motivos pelos quais eles não conseguiram, não puderam, ou também não quiseram, enfim,
ficar com você. Esse direito não é só o direito daquela família que está sendo assistida da parte biológica, mas também daquela criança e adolescente que, como adulto, muitas das vezes vai querer compreender as suas origens, né? E o sentido, às vezes, de tudo aquilo que aconteceu. Então, assim, é um procedimento bastante simples, tá? O procedimento de adoção, ele facilitou bastante, né? Da regulamentação de 2012. E não tem mais essas coisas assim, não pode tal pessoa, não pode tal pessoa. Então, ele é um procedimento bastante simples, mas que tem uma complexidade, né, pela matéria em si, né, pelos vínculos, né, a partir do momento que você tem uma sentença, é criado o vínculo de filiação. Inclusive, na certidão de nascimento não pode ter qualquer menção. Então, é filho para todos os fins. Não, a gente menciona aqui filho por adoção, mas para fins legais não tem absolutamente nenhum tipo de diferença. Não tem nada que um filho por adoção não tenha exatamente igual do que um filho biológico. Nossa, gente, foram tantas camadas hoje aqui. Eu adorei essa conversa. Infelizmente, a gente tem que encerrar. Eu queria que cada uma fizesse a sua saudação aí de despedida. E eu queria agradecer muito, doutora Bruna, por ter nos trazido esse tema, né, feito essa proposta. O podcast foi uma ideia dela, né, que a gente discutisse a adoção. Obrigada, Natália, por ter compartilhado a sua história. Eu acho que quando a gente ouve histórias, é mais fácil de entender, é mais fácil de conhecer e a gente pode realmente mudar a visão. Talvez se fosse só a gente falando da perspectiva jurídica, né, não teria o mesmo impacto. Não. E Vera, assim, eu queria parabenizar pelo trabalho que vocês fazem, né, no Conviver. Eu já acompanho aqui pela Defensoria há algum tempo. A gente sabe da relevância desse trabalho, da relevância de estar com essas famílias e que é um trabalho que vai além da sua família, né? Que a sua família, há 30 anos, né? Como você disse, chegou seu filho, sua filha? Filha. Sua filha. Mas, apesar disso tudo, né? Você não quis deixar só para você. E eu acho que essa possibilidade de partilha é algo que a gente tem que estar muito grato, porque é um trabalho que hoje é muito relevante, né, para todo o sistema de justiça e para todas essas famílias, para todas essas crianças e adolescentes. Então, queria agradecer vocês e pedir para vocês se despedirem. Queria agradecer também. Não faria sentido essa conversa sem você, Natália. Então, eu falei para Vera, pensa numa pessoa que pudesse compartilhar, né, essa história com a gente. Não faria sentido nenhum a gente falar aqui se você não tivesse presente. Então, eu te agradeço imensamente, Natália, por compartilhar, né, por se abrir. Foi um prazer enorme te conhecer e agradecer a Vera ao Conviver. Parabenizar por esse trabalho maravilhoso. A Vera é incansável. Eu sei que essa palavra incansável, depois que eu virei mãe, ela não é verdadeira, porque a gente cansa, né? Então, o incansável é cansada, né? Mas é o incansável cansada que eu falo. Que ela manda os áudios assim, fala assim, não, isso aqui não pode, isso aqui... E assim, uma pessoa super aguerrida, muito comprometida, que, assim, estendeu o trabalho do Conviver de um grupo de apoio à adoção para muito mais que isso, um trabalho essencial. Então, eu quero parabenizar o Conviver por esses 25 anos, falar que a Defensoria Pública está sempre à disposição. Nós temos um termo de cooperação com o Conviver, nós temos esse contato quase que diário, né, com os casos, assim, que acompanham no juizado, e é um trabalho voluntário, né, quero lembrar que assim, de pura disponibilidade, né, de uma pessoa que poderia estar curtindo a vida sem outras preocupações e resolveu assumir esse compromisso, não só a Vera, né, um grupo com muitas pessoas muito comprometidas, tem
muita gente participando, mas em nome, né, em seu nome, Vera, estendo em nome da Defensoria esses parabéns e essa alegria de poder compartilhar e aprender muito. Toda vez que eu falo com a Vera, eu aprendo mais um pouco sobre essa temática. Colocar a Defensoria sempre à disposição, que a gente possa fazer e construir muitos projetos, né, pensando se realmente dando voz, dando vez e dando essa visibilidade para crianças, adolescentes, jovens, não só na temática da adoção, né, mas em todas as situações de vulnerabilidade que a Defensoria Pública tem, né, por atribuição também atuar. Então, muito obrigada, só agradecer, sextou hoje de uma forma maravilhosa, muito obrigada mesmo. Eu quero agradecer o convite para estar aqui com vocês, compartilhar a minha história, né? Quero agradecer a Vera, que está há 17 anos já comigo, né, Vera? 17 anos comigo, que sempre apoiou meus pais. Tem esse projeto maravilhoso, que eu sempre vou nos piqueniques, né, dos aniversários, que é encantador ver as crianças, as famílias. Agradecer a Bruna, agradecer a você, Lívia, que foi um bate-papo muito bom, muito bacana. E mostrar para as famílias, né, que toda criança, apesar de ser mais velha, merece ter uma família e um lar para ser acolhida. Obrigada. Eu quero agradecer, né, a Bruna, que me fez o convite para estar aqui hoje. Essa parceria do Conviver com a Defensoria Pública é uma parceria que me é muito cara. Eu gosto muito, né, desse trabalho que a gente faz junto. Estou sempre conversando com os defensores públicos, é muito legal. Então, muito obrigada pelo convite, obrigada, Lívia. Fico feliz de ver a Natália. Cada vez que eu encontro ela, ela olha para mim e fala assim: você lembra de mim? E aí eu paro assim alguns segundos, fazendo, não acredito. Um pouquinho. Não acredito que você não vai lembrar de mim, né? E aí eu levo uns segundos para relembrar, porque Natália, eu acho que eu nunca vou perder a memória da Natália de 6 aninhos, sentadinha lá dentro do condomínio Sol Nascente. Tenho fotos dessa época. Roupinha de Barbie. Uhum. Tenho fotos dessa época, lindas, né? Então, fico muito feliz de ver a Natália aqui, trazendo essa experiência linda, né? Assim, colaborando agora como filha adotada, né? Do Conviver, né? Porque isso ajuda muito a gente a construir uma nova cultura de adoção no país, né? Essa cultura que a Natália traz na fala dela do eu me orgulho da minha história. Uhum. Né? Foi difícil, mas eu me orgulho, né? Isso é super importante para que a gente construa essa nova cultura da adoção, né? E colocar o Conviver à disposição de todas as pessoas que ouvirem esse podcast, né? Vocês podem entrar em contato pelo Instagram, né? Através do conviver_GAAGO e mandar mensagem através do nosso Instagram, que a gente entre em contato com vocês, converse com vocês, e se precisarem de um contato mais direto, pode falar com a Defensoria Pública, que tem o meu contato para ajudar as famílias por adoção, interessadas em adotarem, participarem do Conviver. Obrigada. Muito obrigada, gente. Foi uma partilha muito bacana. E eu agradeço vocês por ficarem aqui nos assistindo no nosso canal do YouTube, no Spotify, Deezer. Indique os nossos episódios para seus amigos, familiares, alguém que precisa ouvir esse conteúdo e precisa do atendimento da Defensoria Pública, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. E no nosso site você encontra os endereços e telefones www.defensoria.go.def.br. Você já sabe, né? Nós somos da Defensoria Pública do Estado de Goiás e estamos aqui para te orientar sobre o seu direito. Tem uma dúvida? Envie sua pergunta por meio das nossas redes sociais e quem sabe o próximo episódio pode ser com você. Curta, compartilhe e participe, porque aqui o direito é seu. Esse podcast é uma produção da Diretoria de Comunicação Social da Defensoria Pública do Estado de Goiás. Supervisão: Tatiane Pimentel. Coordenação e apresentação: Lívia Amaral.
Convidadas: Bruna do Nascimento Xavier, Natália Sano e Vera Cardoso. Roteiro e produção: Érico José e Lívia Amaral. Direção de fotografia: Diego Dasqueri e Júlio César Abreu. Som direto: Diego Dasqueri. Tradução em Libras e transcrição: Ruth Santana. Edição: Érico José. Finalização: Diego Dasqueri.